Olá, senhores. Mais uma vez é um prazer estar aqui no curso Despertar do Sensei. Eu sou o professor Nelson Diego, faixa preta terceiro Dan, graduado em Educação Física e formado pelo curso de bombeiro para sargentos na Polícia do Estado de São Paulo. É um prazer estar com os senhores aqui de novo, abordando o tema de primeiros socorros mais uma vez. Senhores, alguns equipamentos básicos, de primeiros socorros aí, seria ideal a gente ter na academia. E algumas ataduras, bandagem triangular, colar cervical, talas de tamanhos variados, uma tesoura e um esparadrapo. Pelo menos para a gente dar esse primeiro pré-atendimento aí caso ocorra algum incidente aí na academia. Pessoal, a gente vai falar de uma estabilização de uma contusão aí do ombro ou uma fratura de clavícula, quando o atleta, infelizmente, se lesiona em um desses dois lugares, E aí, o ideal é ter uma bandagem triangular para a gente fazer essa estabilização. Abre ela, dobra no meio. Vou passar aqui, tanto uma contusão de ombro quanto a fratura de clavícula, a posição mais confortável para o atleta é ficar nessa posição aqui segurando o ombro. Então é muito comum ele com o outro braço apoiar aqui para ele ajudar a estabilizar e para aliviar essa dor. E aí ele vai estar lá estabilizando e aí eu vou enfiar essa bandagem triangular aqui no braço dele. Peço para ele continuar estabilizando lá. Libera um pouquinho aqui para me passar. Ótimo, passei lá atrás. Ajusta aqui para pegar a mão dele, para apoiar a mão dele. E aí vou regular aonde até ele vai achar que está confortável. Então, regulo de acordo com a dor dele aqui. Que ele vai falar assim, essa posição está ótima. Vou dar um nozinho aqui atrás, um nozinho simples. O que eu faço aqui no final? Para deixar o ombro dele não ficar movimentando, o cotovelo, Vou dar uma voltinha. E vou dar um nozinho para regular para o cotovelo dele ficar travado aqui e não ficar esse movimento, E aí tá bem estável. Aqui ele já vai poder largar. É muito comum essa pessoa continuar segurando aqui que vai dar uma sensação de conforto. Aí é indiferente, mas aqui ele já vai estar estável. Vou estar aliviando aqui essa contusão no ombro, essa fratura de clavícula aqui, porque o braço vai pesar e vai doer e aqui vai ficar bem confortável. Essa é a primeira opção que a gente tem, trabalhando com a bandagem triangular. E aí eu vou demonstrar também para os senhores, se por acaso na academia não tiver a bandagem triangular, qual a melhor forma da gente estabilizar se no local não tiver essa bandagem. A gente, voltando a falar dessa lesão da clavícula, essa contusão no ombro, não tem a bandagem triangular, Vou usar a própria camiseta do aluno, Então o que eu vou fazer? Vou tirar esse braço aqui, vou abraçar com a própria camiseta dele o braço dele e vou aqui em cima pegar a camiseta dele, Tá bem regular, tá bem justo, O ombro dele tá. E vou dar um nó aqui, para diminuir o espaço na camiseta dele para não ficar jogando. Dei um nozinho, bem simples, É uma forma aí de eu estar estabilizando, tá estável. Aqui ele pode apoiar de novo se ele se sentir mais confortável, mas aqui já está estabilizado, tá? Então uma forma bem fácil de usar, Por mais que eu não tenha a bandagem triangular, o aluno sempre vai estar com a camiseta lá na hora de tirar o jodogi. Se for no caso de uma atleta feminina, ela já vai estar com as camisetas por baixo. E fácil de estabilizar e dar conforto pro aluno. Pessoal, aqui o atleta, o nosso aluno teve uma contusão, uma fratura aqui na articulação do punho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma talinha pequena aqui, vou fazer ele segurar essa talinha.
aproveitar aqui que nessa região eu consigo trazer o kimono para trás, ó. O que eu vou fazer? Vou deixar confortável para ele. Quanto mais ele se movimentar, mais vai doer. Nessa posição aqui, pessoal, eu estou sozinho, né? Mas eu posso pedir para alguma pessoa segurar. E aí eu venho só dando a volta com a atadura. Então aqui no caso eu vou apoiar aqui, que eu estou sozinho. E vou começar aqui. Abre esse dedão. Abre a mão. Isso. Iniciei aqui, ó. E vou indo até finalizar toda a tala. Finalizei aqui, ó. Posso dar uma voltinha e enfiar lá dentro da atadura mesmo, que ele vai travar, ó. Não tem muito segredo, ó. Travou. Tirei toda a movimentação dele aqui do pulso. E é muito comum eu estabilizar e a pessoa já dizer, nossa, aliviou muito a minha dor. Lógico que vai estar doendo ainda, mas já estabilizei aqui agora, pronto para já levar para o hospital. Senhores, o atleta nosso aqui, o nosso aluno, infelizmente, na hora de uma queda, acabou fraturando o antebraço. O que eu vou fazer aqui? O correto é eu fazer a exposição, tirar o judogi e fazer a imobilização sem nada. Tá com muita dor, vou começar a tirar o judogi aqui, ó. Vou começar a tirar, eu vou ter que... O que acontece? Ele vai começar a reclamar de dor, porque eu vou ter que esticar todo o braço dele para vir tirando esse kimono. O que acontece? Como nós estamos preocupados em aliviar a dor dele, fraturou, tem crepitação, eu estou vendo que tá caindo o antebraço dele. Não tem expostas, eu não vou me preocupar muito com o judogi. O que eu vou fazer? Eu vou estabilizar por cima. Vou pegar uma tala aqui, ó. Vou medir e vou dobrar aqui, ó. Dobrei. Encaixei aqui, ó. Encaixei no braço dele. E vou pegar a atadura e vou vir dando a volta, estabilizando todo o braço dele, ó. Se eu tiver a ajuda de outra pessoa, né? Essa pessoa pode erguer aqui assim um membro e eu vim só dando a volta com esse membro, alguém apoiando para aliviar a dor do nosso aluno, e eu venho dando a volta. Ó, terminei uma aqui, não me preocupo em nem arrematar, porque a outra eu já vou colocar por cima e dou uma volta para travar que está por baixo. Então não precisa se preocupar que uma vai travar a outra. Ó, dei essa travada aqui nele, eu posso agora erguer ele, ó. Peço para aquela mão lá, ele ajudar lá, ó, estabilizar, que vai dar conforto para ele. Que no final, ó, só puxar, encaixá-la por trás lá, ó, não precisa se preocupar, vai travar. Tá bem travado aqui, ó. Estabilizou o braço dele.
posso vir pegar uma atadura e fazer uma tipóia aqui para aliviar, ó, aliviar o peso do braço dele com uma tipóia aqui. Eu regulo onde ele achar que tá bom, onde é mais confortável. Dou um nozinho. Eu tenho a tesoura, eu posso fazer o arremate aqui a cortar para não ficar atrapalhando. Eu não tenho, jogo para trás aqui, ó, nas costas. E o mais importante é essa estabilização aqui no antebraço do nosso aluno. Senhores, a gente falando agora de uma contusão, um entorse, joelho, tornozelo, né? Uma fratura. O que eu vou fazer? Graças a Deus o índice nosso é baixo, né? De fratura exposta, nunca ouvi falar. Então vou me preocupar em apenas aqui colocar uma tala debaixo da perna dele. Vou fazer a dobra lá para encaixar o pé. Se eu tiver alguém para ajudar, eu vou erguer aqui, ó, esse membro inferior dele, encaixar a tala. Se eu não tiver ninguém para ajudar, eu vou erguer sozinho aqui devagarzinho aqui um pouquinho, ó. Vou apoiando com a mão e vou empurrando a tala debaixo da perna dele. A hora que chegar no quadril vai dar uma travada, vou erguer aqui o quadril dele, ó, até ela chegar no final, tá bom? Posso fazer uma estabilização bem simples com uma tala só aqui embaixo, tá? Venho dando a volta. Né? Seria muito bacana eu ter alguma pessoa fazendo esse trabalho de erguer para mim e eu vim dando a volta, tá? Aqui no caso eu tô sozinho, eu vou apoiar aqui na perna, só para demonstrativo. Vou estabilizar bem. Pego o pé dele também, ó. E aí vou envolvendo até chegar na coxa dele. O importante lembrar é que eu tire todo o movimento. Ele fez essa contusão, esse entorse no joelho. Eu tenho que me preocupar com uma articulação acima e uma articulação abaixo. Então tem que travar bem para ele perder todo o movimento da perna para ficar bem estável. Para travar bem esse movimento da perna inteira dele, para aliviar a dor. Lembrando também que o correto é a gente fazer a exposição e tirar a calça do aluno, né? Mas como a nossa preocupação na academia é dar esse primeiro atendimento para ele ir para o hospital, eu consigo fazer uma boa estabilização mesmo ele estando com a calça do judogi. Então vou estabilizar bem. A hora que chegar no hospital, o médico faz essa exposição e faz o que é necessário. A nossa preocupação aqui é dar o conforto para o nosso aluno, é tirar a dor momentânea dele, né? Porque a dor ela vai aliviar, ela vai continuar, mas como vai estar estável, não vai estar movimentando, né? Onde teve essa contusão, vai aliviar um pouco. Então não me preocupo muito em fazer a exposição do aluno, me preocupo em estabilizar. Essa seria a primeira, bem simples, com uma tala só e eu envolvendo, dando a volta para estabilizar todo esse membro inferior. Okay. Senhor, a gente continuando falando da lesão aqui da perna ainda, do membro inferior. A gente fez aquela demonstração inicial, né, com uma tala embaixo e envolvendo, mas a gente já percebe que ele está com muita dor, né, ou que tem crepitação na perna. Você põe a mão, sente o osso aqui crepitando, né? Tem deformidade. O que eu vou fazer? Além de colocar essa tala embaixo, a gente vai fazer o que a gente chama de caixotinho. Eu vou colocar uma tala lateral de um lado e por dentro da perna igual também. Ou eu posso dobrar aqui para laçar ela, né? Ou eu também posso dobrar ao contrário aqui assim, ó.
e colocar dessa forma, né? Cada um tem a sua forma predileta de fazer, mas é indiferente. O importante é eu colocar essa tala aqui dos dois lados. O que eu vou fazer? A gente pode envolver conforme a gente envolveu da outra forma, né? Só que como a gente já está fazendo isso, porque ele tem muita dor, tem deformidade, quanto mais eu mexer, mais dor esse aluno vai sentir. Mesmo eu tendo uma pessoa erguendo aqui, tem uma tala embaixo que vai ajudar um pouco, mas ele vai sentir muita dor. O que já aqui nesse caso eu aconselho fazer, a gente vai perceber que eu, mesmo tendo outra pessoa aqui, eu vou ter que ficar erguendo, eu vou estar mexendo muito no membro dele. Uma forma bem mais prática, e vocês vão perceber que eu mexo menos no membro dele, é pegar a atadura, ó, passar por baixo aqui, ó. Passei. O que eu vou fazer? Vou puxar. E é aqui, ó. Se eu der uma voltinha só e puxar, ó, ele vai soltar. Então, o que é o macete aqui? Eu dou uma volta e dou a segunda. Quando eu der essa segunda, eu puxo na tala para não ficar forçando aqui a pele dele. Vou puxar, ó. Puxo o máximo que der, ó. Puxei. Como eu dei as duas voltas, ela não vai correr, ela vai correr o mínimo, ó. Então, ó, segura aqui, ó. Como ela vai correr o mínimo, vai travar, eu já venho cá e já dou um nozinho de remate. O que eu faço? Com o auxílio de uma tesoura, eu corto aqui e vou passando. Como eu já dei a primeira aqui, a gente percebe que já fica mais fácil de correr, que a tala já travou. E vou fazer a mesma coisa, ó. Regulei aqui, vou puxar em cima da tala, uma volta, duas, vai em cima da tala. Puxa o máximo que der. A gente percebe que ela quer correr, mas corre menos, ó. E ele trava bem, ó. Travou, já dou um nozinho de arremate, corto e assim sucessivamente até estabilizar bem toda a tala aqui, que a gente chama de amarração caixotinho, travando bem. Fiz o arremate, venho, corto. Ó, o que sobrou não deu, pego uma nova e vou lá de novo. Como aqui vai ficar difícil, vou pro outro lado aqui, ó, e puxo pro outro lado. Lembrando que eu dou as duas voltinhas para ela travar e não correr. Se eu der uma só, ela corre. Lá, travou. Ó, uma amarração que travou bem, né? Tala dos dois lados e uma atrás, para aliviar o máximo possível a dor dele aqui nesse caso. Infelizmente aí o nosso aluno, numa queda, apoiou a cabeça, caiu de mau jeito, né? Tá reclamando de muita dor na cervical. Aqui ele está numa posição fácil, né? Fácil de colocar o colar cervical, né? Uma forma da gente também ensinar qual é a maneira correta de colocar, que a gente vê algumas formas aí as pessoas colocando errado. Tem um colarzinho cervical lá, aqui ele está novo. Vou fazer um encaixe dele aqui, ó. Se por acaso ele tiver desmontado, tem um pininho e apenas um orifício aqui para encaixar, ó. Não tem erro. Encaixei aqui, ó. O colar está pronto para usar. É muito comum a gente já vê ele assim, ó, nessa posição para usar, mas se ele tiver desmontado ainda, então eu enfio aquele pino naquele orifício que vai estar lá. O que eu vou fazer? Vou dar uma aberta, abrir um pouco o judogi dele aqui, ó. E essa própria curvatura que tem debaixo do pescoço aqui da nossa cervical, eu vou usar ela para o colar passar debaixo. Porque eu preciso, é muito bacana, né? O correto é eu estar aqui alguém auxiliando, travando a cervical dele o tempo inteiro, né? Numa posição bem estável aqui. E aí essa pessoa vai se estabilizar e alguém encaixar o colar ali, né?
Então, essa é a maneira correta. Então, a gente vai fazer uma forma didática aqui para os senhores aprender. Considero que tem uma pessoa aqui apoiando a cabeça dele. E vou enfiar aqui na curvatura, ó. Ó, encaixei na curvatura, ó. Mesmo eu sozinho, a gente percebe que a cabeça não mexe muito, né? Então, se eu tô com alguém aqui estabilizando o tempo inteiro e dando essa folga aqui, não vai mexer nada. Ó, usei a curvatura aqui, ó, vou encaixar debaixo do queixo dele. Vou pegar aqui, ó. Ele tem um velcro e vou travar. Travou. Não é uma coisa confortável, mas eu tenho que explicar para o aluno, olha, infelizmente incomoda um pouco, né? Tá pegando na orelha. Se for sexo feminino, eu tiro os brincos. Se tiver de colar, não é o nosso caso no judô, né? Tá de colar, que não é correto, nem de brinco. Mas, como isso é para a vida, não é só pro judô, se tiver ali de brinco, de colar, eu peço para tirar. E mesmo que estiver incomodando, olha, é pro seu bem, não mexe o pescoço, eu vou ficar aqui do seu lado. Mesmo aqui, é muito comum, mexe o pescoço. Ele consegue mexer para lateral, ele não consegue fazer esse movimento aqui, ó. Então eu falo para ele não se mexer. Se eu puder ficar aqui o tempo inteiro apoiando a cabeça dele para lembrar que ele não pode se mexer. Mas a minha preocupação total aqui é poupar a cervical dele, para ele não ter nenhum risco aí de lesão. É estabilizar bem e aguardar aí o transporte imediato aí de alguma unidade de resgate ou do SAMU aí depois que a gente fizer essa estabilização na cervical. Pessoal, a gente falou da estabilização da cervical. O aluno caiu, está numa posição completamente que eu não tenho como eu colocar colar cervical nele, que ele precisa estar de decúbito dorsal, com as costas inteiras no chão para me botar o colar cervical. E aqui no caso eu estou sozinho. O que eu vou fazer? Como a minha preocupação aqui é 100% a cervical dele, e eu preciso pelo menos estar em 3 pessoas para fazer um giro em bloco, né? Para ele colocar ele de costas para o chão. O que eu vou fazer aqui? O aluno vai estar nervoso, vai estar chorando, vai estar com dor, né? Na maioria dos casos tem alguns alunos algumas pessoas que ficam calmas, né? Meu, tá com dor na cervical? Ah, tô com dor, tá doendo muito. Dói quando eu palpo aqui, dói. Consegue mexer as pontas dos pés? Consigo, bacana. Consegue mexer as mãos? Consigo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou estabilizar a cervical da maneira que eu fico bem estável. Vou travar aqui, ó. E vou ficar aqui com ele para não deixar ele mexer nada. Lembrando ele, ó, vou ficar aqui com você. A gente vai aguardar o socorro chegar. E vamos aguardar aqui o tempo necessário, tá? Ah, uma posição desconfortável, ficar muito tempo aqui vou estar dentro do tatame, eu vou estar aqui, ó, vou deitar, estou estabilizando ele bem e fico aqui o tempo necessário, converso com ele, acalmo com ele e fico aqui aguardando até chegar alguém para a gente poder fazer essa virada em bloco. Que torceu o dedo ou fraturou o dedo, está com muita dor. Né? Seria bacana a gente ter um palitinho de sorvete, alguma coisa para botar uma talinha embaixo e com esparadrapo a gente fazer essa estabilização. Não tem. O que eu vou fazer? Vamos supor que ele machucou o dedo indicador. Vou pegar o esparadrapo. E vou envolver o dedo dele com o outro dedo que tá bom, que ele não sente dor nenhuma. Porque esse dedo lateral vai servir de apoio para o dedo que ele tá com dor, fazendo o papel de uma tala. Envolver e lembro ele, ó, não fica movimentando, mantém o dedo rígido, porque esse dedo aqui vai dar apoio para o dedo dele que ele tá com dor, né? Uma coisa bem simples de fazer e que se por acaso tiver alguma deformidade no dedo que vai estar doendo muito, eu estabilizo nesse e falo para ele, ó, mantenha o dedo esticado, que esse dedo bom vai apoiar o seu dedo que você machucou. E aí peço para ele aqui, olha, apoia aqui a mão,
que vai evitar de você bater em algum lugar, apoia aqui na barriga, no abdômen e socorre para o hospital mais próximo. Bem simples e bem prático. Pessoal, foi uma honra mais uma vez estar aqui no curso Despertar do Sensei. A gente espera ter contribuído com um pouco de conhecimento dos senhores, né? A gente tentou ser bem prático, bem simples. E a gente sabe que algumas pessoas já têm conhecimento, a gente espera ter contribuído com esse pouco de conhecimento. Para quem não tinha, a gente espera ter agregado alguma coisa. A gente sabe que a gente fica muito tempo sem ver isso e na hora que precisa acaba dando um branco. Então eu espero ter contribuído por essa lembrança mais uma vez, né? A gente vem agradecer mais uma vez a equipe do Despertar do Sensei pelo convite de mais um ano estar aqui com os senhores. Agradecer aí o nosso delegado regional Sensei Calazans Camargos por todo o apoio que está dando. E muito obrigado mais uma vez. Olá, eu sou o professor Anderson Nilson Mariano, segundo dan de judô. Eu vou ministrar para vocês a palestra de reabilitação no judô, sobre fases da lesão. Ok? Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui uns questionamentos, mas é para vocês responderem mentalmente, não precisa responder aqui no chat, não. Por favor, tá? É mais por uma reflexão mesmo. Então, tá ali, ó. O conhecimento de alguns princípios básicos da regeneração e dos mecanismos do reparo tecidual são importantes? Tá? É só um questionamento que cada um pode ter aí, tá? Sim, são importantes. Vou fazer mais uma perguntinha. O tratamento nas fases da lesão é igual? Cada um responde para o seu próprio consciente, ok? Não. Mais uma questão. O gelo ou o calor eram utilizados como tratamento na antiguidade? Sim. Vamos lá. Agora nós vamos começar para a nossa palestra. Vou falar sobre lesões osteomusculares. Os longos períodos de afastamento do esporte, as reincidências de lesões anteriores, a perda de rendimento esportivo e o mau preparo para a prática de exercícios físicos são algumas das diversas possibilidades para o surgimento dessas lesões. Então, nós temos aqui algumas possibilidades de lesões no esporte. Vamos falar dos tipos de lesões mais comuns entre os atletas. Temos aqui o entorse. O entorse é uma lesão mais frequente na prática esportiva, sobretudo as que acontecem no tornozelo e no joelho. É provocada por uma intensa distensão dos ligamentos e das estruturas restantes que garante a estabilidade da articulação. Ou seja, acontece quando o movimento de uma articulação ultrapassa a amplitude normal do movimento, ocasionando um deslocamento súbito articular. Origina-se por movimentos bruscos, traumáticos, má colocação do pé ou pelo simples fato de tropeçar, que acaba forçando a articulação de uma forma com a qual ela não está habilitada. Contusão. Vamos lá. Contusão é o resultado de um forte impacto em qualquer área do corpo, que pode causar lesão nos tecidos moles da superfície, nos músculos, nos tendões ou nos ligamentos articulares. Em determinadas circunstâncias, a lesão é profunda, tornando mais difícil determinar sua dimensão. Porém, a maioria não é grave e pode ser tratada com descanso, aplicação de gelo, compressas, elevação do local do machucado. Então, vocês vão entender que aqui nós temos um conceito chamado price. Depois, na frente, eu vou estar explicando como é que funciona esse conceito aí, tá? É importante destacar que essa lesão aparece como uma equimose, tá? É o sangue aglomerado ao redor do local, tá? É aquele famoso sangue pisado. Vamos lá, as câimbras. Trata-se de uma contração muscular parcialmente voluntária, que acontece por conta de atividades físicas muito intensas, causando o desequilíbrio hidroelétrico no local dolorido. Tá? Então, o que acontece com
com a cãibra. A cãibra, ela tem mais a ver com hábitos, porque o que acontece? Se você não se hidrata de forma correta, ela vai aparecer. Se você não faz a nutrição de minerais, ela também tende a aparecer. Mas ela não deixa nenhuma sequela. Ela vem, dá aquela dor intensa, e não é um caso de se fazer uma intervenção médica, nada. Então, ela está aqui só para mostrar que ela existe e que temos que tomar cuidado nesse sentido de hábitos, né? Para não acontecer isso novamente, para não ter essas reincidências de cãibra. Luxação. A luxação é a separação das partes ósseas de uma articulação, ou perda completa da superfície de contato entre os ossos, que constitui uma articulação. Acontece devido a quedas e impactos bruscos que empurram o osso para uma posição anormal. É um trauma bastante doloroso e requer atendimento médico imediato para voltar a colocar o osso no local. Tá? Então, esse caso aqui é um caso que realmente depende de primeiros socorros. Né? Tem algumas pessoas que têm essa capacitação para fazer a redução, colocar a articulação de novo no local. Isso aí precisa de um treinamento específico para isso, tá? Então, mas ele também segue os moldes que a gente vai usar de fases da lesão para poder fazer a reabilitação do judô. Isso aqui é para vocês entenderem que existe e que tem como cuidar, tem como se tratar nas fases da lesão. Tendinite consiste na inflamação do tendão, tecido que liga o músculo ao osso, que surge na maioria das vezes como consequência do excesso de movimentos repetidos. Nessas estruturas, conhecidos como LER, lesão por esforço repetitivo. Então, isso daqui também é um cuidado a mais que tem que ter. Porque se tem um esforço repetitivo, lesionou o tendão, tem que ter uma reabilitação à altura. Porque se você não fizer uma reabilitação, vai reincidir, vai virar essa LER mesmo. Então, precisa ter esse conhecimento das fases da lesão, de qual momento utilizar o gelo, o que se fazer quando se está com um tendão dolorido, devido ao esforço repetitivo. Tá? Vamos lá. Distensão muscular. Também conhecida como estiramento. A distensão muscular é uma lesão resultante de um esforço excessivo realizado pelo músculo em questão, como é o caso de corridas mais intensas ou arrancadas, no futebol, por exemplo. Ela pode ser uma pequena ruptura de fibras musculares ou rompimento parcial ou completo do tecido fibroso do músculo, tá? Essa daqui, ela tem esses graus de lesão aí, tá? Ela pode ser leve, só um estiramento mesmo, né? Uma distensão das fibras, ou ela pode romper, parcial ou total. Então, aqui vai ter um cuidado médico quando for total. Então, mas a gente consegue também minimizar os estragos fazendo o tratamento adequado na fase aguda e na fase crônica. Tá bom? Vamos lá. As lesões musculares são a causa mais frequente de incapacidade física na prática esportiva. Estima-se que 30 a 50% de todas as lesões associadas ao esporte são causadas por lesões nos tecidos moles. Então, vocês repararam que eu não coloquei fratura aí. Por que eu não coloquei fratura? Porque já entra com primeiros socorros. Tá? A fratura, independente se ela é exposta ou não, vai ter que ter um resgate, vai ter que ter um primeiro socorro mesmo, né? Aí o Sensei Nelson vai estar falando com vocês aí na próxima palestra. Vocês vão ter esse entendimento maior sobre como fazer esses primeiros socorros. Ok? A atual classificação separa as lesões entre leve, moderado e grave. Os sinais e sintomas das lesões, grau 1, são edema e desconforto. Isso acontece muito com a gente na prática esportiva, né? Principalmente quem é do judô, que tem as pegadas, né? Então a gente machuca muito a articulação dos dedos. Então ela entra como grau 1 aí. Tá? As de grau 2, perda de função, gaps e equimose eventual, elas já são uma lesão um pouco mais grave. É um pouquinho, ela está intermediária aí. A gente perde até a função.
Você não consegue abrir e fechar o dedo, ou a articulação que for, qual parte do corpo que for. Então, vai ter que ser tomados os devidos cuidados também. Nós vamos conversar sobre isso aí mais à frente, tá? E já o grau 3, ruptura completa, dor intensa e hematoma extenso, tá bom? Então, são lesões que a gente tem que ter um devido cuidado e fazer realmente a devida reparação. Vamos falar um pouco sobre as fases da lesão. Isso aqui que é importante vocês entenderem. É muito importante, é de suma importância ter esse entendimento, tá? A fase da lesão ela tem uma duração na fase aguda e depois tem uma duração na fase crônica. Vocês vão entender mais para frente do que eu estou falando aí, tá? Na fase inflamatória, a fase inflamatória inicia-se após a ocorrência da lesão tecidual e se divide em duas partes: formação de coágulos sanguíneos e migração de células da inflamação. Tá? A fase proliferativa pode ser dividida em três partes: neoangiogênese, fibroplasia e epitelização. Nessa fase ocorre o fechamento da lesão e inicia-se por volta do terceiro dia após a lesão. Perdura por 2 a 3 semanas e é nesta fase que ocorre o início da formação da cicatriz. Então aqui ele já está definindo que a fase crônica ela vai de 48 horas para frente. Tá? Ele está dizendo aqui que é após o terceiro dia. Varia de pessoa para pessoa, de acordo com o organismo de cada um, tá? Mas ela tem uma média aí de 48 horas. A fase aguda inicia-se após a lesão, imediatamente após a lesão, e a fase crônica, 48 horas depois. Tá? Não se preocupe com esses termos aqui, não, e vocês vão entender que o mais importante é entender que o mecanismo ele acontece naturalmente ali no nosso organismo, esse mecanismo de reparo tecidual. Tá? Eu costumo comparar isso aqui como se fosse uma guerra, como se fosse um campo de batalha. Tá? Então está tudo acontecendo ali para poder diminuir o estrago maior. E isso gera calor, então nós vamos entender por que você coloca gelo nessa fase aguda. Já na fase de maturação, ocorre o depósito de colágeno e proteoglicanas, como forma de tentar recuperar a estrutura tecidual normal, onde ocorre a maturação dos elementos e alterações na matriz extracelular. A fase de maturação dura toda a vida da ferida. Embora o aumento da força têncil se estabilize após um ano, em 70% a 80% da pele intacta. Então, as pessoas têm que entender que existe um processo de cicatrização. Esse processo tem um tempo. Ele começa na lesão, no momento imediato da lesão, e perdura por um ano. A literatura diz isso daí. Entendeu? Então, o que acontece? Se você fizer a reabilitação corretíssima, como ela tem que ser feita, com gelo na fase aguda, e temos um conceito Price também que deve ser seguido, vocês vão entender o conceito Price que eu vou explicar mais para frente. O que acontece? Você tem na fase crônica uma probabilidade maior de você diminuir os danos causados por essa lesão. Mas dura um tempo, porque as pessoas não querem sentir dor, mas a dor faz parte do processo. Né? Vamos entender esse mecanismo mais para frente. As primeiras células a chegar à ferida são os neutrófilos, com maior concentração 24 horas após a lesão. Então, isso aqui já está falando sobre a fase aguda. Eu falei do campo de batalha, né? É onde que acontece a guerra ali dentro ali para poder reverter a situação. Né? Vocês vão entender que tem até os receptores os que fazem a destruição de bactérias. Vocês vão ver agora aí, ó. Então, ela aparece nas primeiras 24 horas. As plaquetas liberam substâncias quimiotáticas que atraem os neutrófilos. Eles aderem à parede do endotélio mediante ligação com as selectinas, receptores de membrana. Neutrófilos produzem radicais livres que auxiliam na destruição bacteriana e são gradativamente substituídos por macrófagos. Então, é aí. Acontecendo uma coisa ali dentro, de proteção.
A gente tem que usar isso a nosso favor. Após 48 horas a 96 horas da lesão, os macrófagos migram para a ferida, que são as principais células antes dos fibroblastos, que migram a migrarem e iniciarem a replicação. Tem papel fundamental no término do desbridamento iniciado pelos neutrófilos. E sua maior contribuição é a secreção de citocinas e fatores de crescimento, além de contribuir na angiogênese, fibroplasia e síntese de matriz extracelular. Então a coisa vai acontecer de qualquer forma. O organismo humano ele foi dotado de um poder de reparação. Ele acontece. Nós temos que usar isso sempre a nosso favor. Tá? Não é tomando fármaco aí. Tá? O problema da sociedade atual é que está muito viciada em tomar analgésico. Tudo toma remédio, tudo toma remédio, tudo toma remédio. Analgésico, anti-inflamatório. E o anti-inflamatório, quando ele é tomado de forma desregrada, ele causa danos no organismo. E o mesmo acontece com os analgésicos. Você fica tomando analgésico, você fica mascarando. Eu costumo fazer uma analogia do analgésico com os sistemas de alarme dos aviões. Todo avião ele tem sistema de alarme, os modernos principalmente, de última geração. Então, qualquer coisinha que aconteça fora do padrão do avião, pisca luz para todo lado, sinal sonoro, sinal visual, inclusive até tem áudio, né? Uma voz fala para o piloto as decisões que ele precisa tomar. E o analgésico acontece, o que acontece? Quando o piloto ele não quer ouvir o que está acontecendo, as decisões que ele tem que tomar, ele vai desarmar o disjuntor. Já aconteceu tragédia na aviação por conta disso. O camarada desliga o disjuntor, ele fica livre de qualquer ruído que está mandando ele tomar alguma decisão, né? E o que acontece quando você toma um fármaco de analgésico? Você está também fazendo a mesma coisa. Você tem que tomar uma decisão de cuidado, de proteção, do reparo. O que acontece? Você toma um analgésico e continua usando aquele membro que está machucado de forma errada. Não poderia acontecer dessa forma. Vocês vão entender que quando você está na fase aguda da lesão, você tem que recuperar o organismo através como se diz, de repouso, né? De repouso mesmo. As 48 horas na fase imediata da lesão, ela tem que ser repouso total. Lógico que a vida cotidiana de todo mundo é difícil fazer isso aí, né? É complicado. Então você tem outros aparatos que te favorecem dessa forma, mas não o fármaco em si. O próprio gelo, a própria proteção como se diz, a tipóia, você tem tornozeleira, você tem joelheira, você tem equipamentos que você coloca para proteger, tá? Então vamos passar para frente, vocês vão entender um pouquinho mais no decorrer da história. História da crioterapia. A crioterapia não possui surgimento definido, porém o uso das baixas temperaturas já era difundido desde a pré-história, na época de antes de Cristo pelos gregos e romanos. Então, já existia gente lá atrás, no passado, que sempre usou gelo, pessoal. O gelo sempre foi usado. Aí quem usava aqui, ó, o médico de Napoleão Bonaparte, tá? Outros americanos aí no passado também. Então, o pessoal sempre usou o gelo. Só que do advento da indústria farmacêutica cresceu tanto que os fármacos tomaram conta. Aí é a hora que aconteceu o problema maior, porque as pessoas começaram a viciar em tomar analgésico. Então, tem que ficar esperto com esse tipo de coisa aí. Crioterapia consiste na aplicação terapêutica de qualquer substância ao corpo para diminuir a temperatura em determinada região corporal. É também conhecida como termoterapia por subtração, devido ao emprego de um estímulo térmico com temperatura baixa da temperatura corporal, para que ocorra a retirada do calor corporal.
O calor é sempre transferido de maneira unidirecional do corpo mais aquecido para o menos aquecido. Então vocês têm uma noção aí, ó. O gelo, o que que acontece? Ele vai fazer aquela lesão na fase aguda dar uma estabilizada. Ela não vai aumentar a temperatura, ela vai tirar, como se diz, né? Ela tira a energia do local. Como eu falei anteriormente, a lesão na fase aguda da lesão, ela é como se fosse um campo de batalha. Então você imagina, né? Você está num campo de batalha, cheio de blindados, cheio de carro, bomba, arma para todo lado. Se você não quer ter uma guerra, você tira tudo aquilo daquele local. E o gelo fornece essa possibilidade de você diminuir esse trânsito de material bélico naquele campo de batalha, vamos dizer assim, né? O gelo tem essa característica, tá, pessoal? De diminuir a energia do local cometido da lesão. Tá? Então vamos lá. A crioterapia é indicada para tratamento da dor gerada por afecções musculoesqueléticas, traumáticas ou inflamatórias, principalmente agudas, para a redução do edema e indução de relaxamento muscular. Os efeitos locais da crioterapia incluem vasoconstrição, diminuição da inflamação e da dor, miorrelaxamento, redução de espasmo muscular e da rigidez articular. A analgesia ocorre devido à redução da atividade dos fusos musculares, da junção neuromuscular, da velocidade de condução dos nervos periféricos e, consequentemente, da transmissão das informações nociceptivas. A redução do fluxo sanguíneo também contribui para a diminuição da dor, por prevenir a liberação excessiva dos mediadores químicos que ativam os receptores. Então aqui você já tem a explicação por que o gelo é tão importante na fase aguda. Além de ele promover a analgesia, ele vai diminuir esse trânsito local. Que se não fosse o gelo, ele ia gerar uma inflamação muito maior. Você coloca o gelo, o nível de inflamação vai lá embaixo. Então a recuperação é muito mais rápida, é muito mais efetiva quando você coloca o gelo na fase aguda. Tá? Então aqui está falando sobre algumas formas de aplicação do gelo, compressa, gelo de imersão, spray, tá? Temos várias possibilidades, tá? Mas a mais eficaz é a compressa de gel ou a de bolsa térmica mesmo, né? Aquela que a gente coloca o gelo num saquinho, ou aquelas de borracha, tá? Aquelas lá são bastante eficientes. Então é que ele diz aqui, a sensação inicial não é confortável. Você vai sentir sensação de frio entre o primeiro e o terceiro minuto, queimação entre o segundo e o sétimo minutos e analgesia, alívio da dor, entre o quinto e o 12º minuto. Então tem que ter paciência. No começo ela incomoda um pouco, mas depois a analgesia vem. Tá? Por isso que muitos pacientes não aguentam e acabam abandonando a utilização do gelo. Mas após várias repetições, o desconforto tende a diminuir, tornando as aplicações mais aceitáveis. Seu tempo de uso não deve exceder de 20 a 30 minutos. Tá? Aqui que ele já começa a falar do conceito Price. A crioterapia é muito utilizada, associada ao conceito Price, que é proteção, repouso, gelo, proteção, compressão, gelo e elevação. Tá? Por isso que ele usa o conceito, porque você precisa ter um raciocínio, você tem que usar a inteligência para entender esse mecanismo, né? Porque ele é eficaz, ele realmente sempre foi. Na verdade, a humanidade sempre usou o gelo para várias coisas na área da saúde. E a gente tem que resgatar isso, porque isso realmente é efetivo. Não fica se entupindo de fármaco por aí, não, porque isso só ocasiona lesão atrás de lesão. Então aqui ele fala sobre as bolsas frias, tá? Massagem de gelo. A bolsa fria foi aquela que eu falei lá atrás, né? Foi sobre a bolsa de gel, ou você coloca gelo no saquinho, ou você usa aquela de borracha mesmo, com água dentro e põe para congelar. Você tem a massagem com gelo, você pode fazer com pedrinhas de gelo, a massagem no local.
banho de imersão é uma outra possibilidade, uma outra alternativa também, que é muito utilizada aí pelos atletas de ponta, né? Ele diminui bastante o processo inflamatório gerado no corpo devido à atividade intensa. Então aqui, mais uma vez frisando, pessoal, isso é importantíssimo, tá? A crioterapia é muito associada ao conceito Price, proteção, repouso, gelo, compressão e elevação, tá? Então aqui nós temos algumas formas de proteção que eu falei anteriormente, no tornozelo, no joelho, na coxa, tá? São eficazes. Isso aí vai diminuir o estrago na fase aguda. Isso aí é utilizado até 3 dias após a lesão, tá? A gente dá para usar isso aí até 3 dias após a lesão, porque está na fase aguda. Lembra que ele tem que ter a proteção, o repouso. Isso aí ajuda você a não utilizar o membro de forma incorreta. Temos aqui no pulso, tornozelo, ombro. Dá para se usar essa tipóia dessa forma assim, tá? Cervical é muito importante, né? As lesões do pescoço também tem que ter a imobilização correta e utiliza-se o gelo dessa forma também. Então tem aqui um exemplo da bolsa térmica, tá? Pode ser usada esta borracha, tem vários modelos no mercado aí de gel, vários tamanhos diferentes. Todo atleta precisa ter uma dessas na sua casa, tá, pessoal? Todo atleta precisa ter. A gente tem que incentivar as crianças desde pequenininha a não ter medo do gelo na parte de recuperação de lesão. Se você tem filho pequeno, aluno pequeno, já vai ensinando o aluno que ele tem que ter esse contato com o gelo na fase aguda, que é o que vai fazer a diferença na vida dele depois, para ele não ficar viciado em fármaco, não ficar viciado em analgésico, que só estraga a saúde de todo mundo. Tem algumas contraindicações da crioterapia, mas é muito raro você encontrar isso aqui, tá, pessoal? No mundo dos atletas aí, no mundo esportivo, isso aqui não existe não, tá? A gente só vê isso aqui no idoso, numa idade muito mais avançada, tá? Muito mais difícil. Vamos falar sobre um pouco o calor, tá? Nós falamos do gelo, que ele é utilizado na fase aguda da lesão, até as primeiras 48 horas da lesão. E agora nós vamos falar do calor, que é posterior à fase aguda, ok? Então, como usar o calor? Quando usar o calor? A utilização de calor normalmente está associada a lesões crônicas mais antigas. O calor ajuda no aumento da circulação sanguínea periférica e na mobilidade quando os músculos se encontram mais rígidos ou doloridos. Em algumas contraturas, o calor poderá ser importante aliado, pois, em suma, as contraturas são pontos hipovascularizados, que poderão usufruir do poder vasodilatador e de aumento da circulação periférica para o relaxamento e irrigação. Tá? Então, aqui no caso, o calor ele faz o efeito contrário do gelo. Ele vai vasodilatar as artérias. O que acontece? Vai suprir. Porque depois que passou a fase aguda, aí vai começar a fase de regeneração dos tecidos. E precisa fazer a troca de nutrientes de forma efetiva. Além de ser analgésico também, ele continua com essa característica analgésica, mas ele vai acelerar o processo de recuperação. Então, o frio, o gelo é na primeira fase, que é a fase aguda, e o calor é na segunda fase. Ok? Então, a termoterapia ela é mais agradável, ela é mais confortável. Todo mundo gosta de tomar banho quente, né? Então, ela é mais fácil de ser colocada, de ser utilizada. Ela é um excelente aliado na recuperação, tá, pessoal? Então, tem que utilizar ela sim. Ela vai ser utilizada igual ao gelo. Tem bolsa térmica, tem compressas, tem banho de imersão, né? Você encher um balde, se for um balde, algum recipiente que caiba o seu pulso, o seu dedos dos pés, tá? Dependendo do lugar que você é cometido, você consegue fazer um banho de imersão em água quente. Mas o mais eficiente mesmo tá igual ao gelo, com bolsa térmica, aquelas bolsas de borracha ou aquelas de gel, que elas se mantêm muito mais tempo a temperatura e atingem o efeito que a gente precisa. Ok? Aqui nós temos uma tabela que ele indica, né, que o frio alivia a sintomatologia dolorosa, que melhora nas fases agudas, né, logo a seguir o momento da lesão,
Poderá ser aplicado no período de 10 minutos, com intervalos de 20. O calor, ele já é indicado na fase crônica, né? Promove uma maior vascularização dos tecidos, recomendado em situações crônicas, poderá ser aplicado no período de 20 minutos. Então, o que acontece, pessoal? O gelo e o calor, eles são aliados do mundo dos atletas. Então, os atletas têm que ter essa consciência de que o gelo ele tem que ser utilizado na fase crônica, na fase aguda, nas primeiras 48 horas, seguindo aquelas recomendações do conceito Price. Proteção, repouso, o gelo, a compressão e a elevação do membro. Porque o membro, vamos dizer que você tem uma lesão no tornozelo ou no joelho. O que acontece? Aquilo vai ficar inchado. E uma forma de você fazer essa drenagem é elevando esse membro acima do nível do coração. Tá? A gente fala do nível do coração porque é a referência mais próxima do timo. O timo é o nosso órgão de drenagem linfática, é o nosso órgão de proteção. Então, o que acontece? Quando você eleva o membro, você está proporcionando através da força da própria gravidade que esse líquido seja drenado. Então, por isso que pede para fazer a elevação do membro acometido. Então, serve para membros superiores e membros inferiores. Tá? Eu quero mostrar para vocês aqui uma forma de proteção quando você tem uma lesão em membro inferior. Tá? Ele pode ser no tornozelo, pode ser no joelho, pode ser no quadril. Vou dar uma representação para vocês aqui. Eu vou fazer aqui com o meu dedo. Eu vou estar aqui identificando uma articulação. Vamos simular que aqui é membro inferior, tá? Pernas. Você tem uma lesão, pode ser tornozelo, pode ser joelho, pode ser quadril, ok? Como é que você vai fazer para você subir e descer a escada? As pessoas, muitas das pessoas não sabem como é que deve fazer. Então, eu vou mostrar para vocês como deve ser feito, tá? Então, tá aqui. Estou dando um exemplo aqui. Essa minha perna aqui, que está com a fita aqui marcando, é a que está lesionada. Então, quando eu vou subir o degrau, eu tenho que subir com a perna boa. Ela vai ser arrastada, tá? Vou subir com a perna boa. Ela está arrastando a perna que está lesionada. Vou subir com a perna boa. Ela está arrastando, ela está conduzindo a perna que está lesionada. E para descer é o inverso, ok? Para descer, eu vou descer com a perna lesionada, porque ela está sendo poupada. Quem está fazendo força para descer é a perna boa. Aqui, ó. Troca o pé. Desço de novo. Troca o pé. Vocês entenderam? Então, vou repetir aqui, ó. Vou subir a escada. Estou com a perna ruim aqui. Não importa se é joelho, se é tornozelo, se é quadril, se é coxa, se é panturrilha. Você tem uma lesão, está na fase aguda, ou está um pouquinho na fase crônica ainda está dolorido. Por que eu vou esforçar, vou machucar mais esse membro que já está machucado? Não vou fazer isso. Então, quando eu for subir o degrau, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subir primeiro com a perna boa. E ela vai conduzir a perna ruim. Vou subir com a perna boa, ela vai conduzir a perna ruim. Vou subir com a perna boa, ela vai conduzir a perna ruim. Na descida, o inverso, né? Vou descer com a lesionada, porque ela está sendo poupada, depois eu venho com a boa. Vou descer com a lesionada, ela está sendo poupada, e vou descer com a boa. Tá? É muito importante esse tipo de informação, porque você evita que o membro seja volta a ter a lesão agudizada, vamos dizer assim. Tá? O que acontece? Quando você passa da fase aguda, entra na fase crônica, você vai fazer o inverso do processo do conceito Price. O conceito Price pede para imobilizar, pede para repousar. Na fase crônica, você vai ter que fazer calor e movimento. Vai ter que fortalecer aquela musculatura. Isso é progressivo, de forma gradual. O professor tem condições de conduzir esse processo aí. Tá? Basta ter esse conhecimento, que na fase aguda tem que repousar, realmente tem que repousar. Você não pode levar aquele membro para uma situação que ele não pode estar passando naquele momento. Ele tem que estar repousando, ele tem que estar imobilizado, ele tem que estar sendo colocado gelo, né?
Ah, passou da fase aguda, entrou na fase crônica. Beleza, agora sim. Agora você vai fazer o calor, vai fazer o movimento, vai fazer o fortalecimento. Você seguindo esse protocolo, você tem a reincidência de lesões muito menores, porque não vai ser um ponto fraco, né? A gente vê aí as LER da vida aí, né? Lesão por esforço repetitivo, por quê? Porque aquilo ficou tão fraco, tão fragilizado, que qualquer movimento que se tem naquele tendão, ele se machuca fácil. Por quê? Porque não recuperou, não cuidou no momento certo. Tá bom, pessoal? Quero agradecer com vocês aqui a oportunidade de estar aí contribuindo aí, de estar compartilhando com vocês esse conhecimento, tá? Podem contar comigo, o que der vier aí, precisar entrar em contato, os senseis aí nesse projeto tem meu contato, vocês têm meu contato através da própria federação aí, tá? Pode entrar em contato comigo, que eu estou aí, estou disponível para poder ajudar todo mundo aí no que der e vier, ok? Muito obrigado, agradeço a todos